Senhor, aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, mais uma vez aqui entrando no canal, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo nesse canal para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Eita glória, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor nesta noite. Obrigado, Deus, pela permissão que o Senhor me dá para entrar neste canal. Que alegria no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Está entrando aqui pela misericórdia de Deus, ordenada por Ele. Aleluia, glória a Deus. Entre aí com alegria, meus irmãos, nesse canal. Deixando o seu like, se inscrevendo aí para abençoar o canal. Para você ser abençoado também quando você está fazendo a obra do Senhor. Deus está no controle de tudo da sua vida, amém? Glória a Deus, vamos acreditar assim em nome do Senhor Jesus, porque é a palavra de Deus que fala assim, glória a Deus, e assim seja, para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus já pela nossa vida, né? Nós ter mais um dia, glória a Deus, aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, por Ele permanecer conosco. Aí a tribulação do mundo aí tá grande, né? Muita tragédia no mundo, mas nós estamos aqui na presença do Senhor, orando, intercedendo por aqueles que estão aí sem a proteção de Deus ou que estão na proteção e estão no vale. Mas estamos orando aí pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelos nossos irmãos, porque o vento vem, porque a tempestade vem, e nós temos que estar nas asas do Senhor, debaixo das asas dele guardado, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Por isso que o Senhor nos chama, o Senhor nos chama, nos convoca a vir até a Ele, porque Ele é a nossa direção. Ele é o nosso protetor, o nosso guardião. Glória a Deus, aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Ele é Deus de milagre, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Eu não me canso de louvar, de adorar, de glorificar. Não importa o que está passando. O importante é que nós só temos que olhar para Jesus, porque Ele é a nossa luz. Glória a Deus, em nome de Jesus. E que meus irmãos preparem o coração para a palavra, que é a palavra linda, maravilhosa, exortante, é como fonte de água viva, é a faculdade do Senhor Jesus. Ele foi o primeiro missionário na terra que o Senhor enviou para nós, e nós estamos aqui prosseguindo a vontade do Senhor para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus, porque estou nesse canal pela vontade dele. Amém? Ordenado por Ele. E receba a palavra hoje segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos aí, para a glória de Deus. A pastora já entregou sua vida às madrugadas aí, de dia e de noite. A pastora está orando, entregando o canal, apresentando ao Senhor a vida da pastora. A pastora já se consagrou, já entregou sua vida, as orações, as nossas petições, as nossas orações. Que o Senhor venha inclinar os ouvidos aí. A pastora está orando pelos 20. E eu creio e acredito nos milagres do Senhor, que vai acontecer e vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Nós esperamos que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Tá tardando, mas vai vir preparado, pronto e bem feito, porque ele é lindo e maravilhoso. E o que nós não podemos, nós colocamos nas mãos dele, que ele pode. Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Vamos acreditar assim e vamos falar um pouco aqui da palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos se preparar aí, meus irmãos. E hoje a palavra nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. E o refrão fala assim: a igreja do Deus vivo. Lindo, né? Tem muita coisa boa aqui que nós podemos estar aprendendo na palavra do Senhor para a glória de Deus. Cada dia nós aprendemos um pouquinho aqui, em nome de Jesus. Espero que os meus irmãos aí se preparem, não tire o seu foco para nada da palavra do Senhor, porque algo vai falar com meus irmãos aqui nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, e o refrão fala: a igreja do Deus vivo. Amém? 15. Mas se tarda, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza
da verdade. Olha, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. É forte, meus irmãos, a palavra hoje. Glória a Deus. Vamos aprender aí mais um pouquinho? Nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre como o obreiro deve proceder na casa de Deus e, ao mesmo tempo, revelar o papel que a igreja do Senhor Deus deve exercer perante a sociedade, como igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Sejamos cada um das três designações de Paulo. Designações que Paulo dá à igreja. Glória a Deus. A igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça viva e do qual os crentes regenerados são os membros. A palavra igreja é traduzida do termo grego, qual significa chamados para fora. A igreja é, de fato, um organismo vivo, composto por todos aqueles que são chamados para fora, dentre todas as nações, tribos, povos, línguas, para constituírem o povo eleito de Deus na face da terra. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Lindo, né? A palavra de Deus hoje. Em Atos capítulo 20, versículo 28, a igreja do Deus vivo é chamada de rebanho e igreja de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, a igreja do Deus vivo é chamada de lavoura de Deus e em edifício de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a igreja do Deus vivo é chamada de santuário de Deus. E em Gálatas capítulo 6, versículo 16, a igreja do Deus vivo é chamada de Israel de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, a igreja do Deus vivo é chamada de família de Deus. E em Efésios capítulo 2, versículo 25, a igreja do Deus vivo é chamada de morada de Deus no Espírito. Glória a Deus, aleluia, forte, né, meus irmãos? Lindo o recado de Deus hoje para meus irmãos aí, glória a Deus. A segunda designação que Paulo dá à igreja do Deus vivo neste texto sagrado é coluna. Uma coluna é, na verdade, um pilar ou um capitel que serve para dar sustentação a uma casa ou edifício. A igreja é a coluna mestra que dá sustentação espiritual ao mundo em que vivemos. No dia em que esta coluna chamada igreja for tirada da terra, este mundo irá desmoronar por completo. A igreja é a coluna que ainda sustenta a verdade de Deus neste mundo. É forte, né, meus irmãos?
Eita glória, aleluia! De acordo com Gênesis capítulo 28, versículo 18, a primeira pessoa da Bíblia a levantar uma coluna foi Jacó, depois da grande visão que teve de uma escada imensa que ligava a terra ao céu. Jacó se levantou de madrugada, tomou a pedra que havia posta por travesseiro e a erigiu por coluna e tornou a dizer sobre ela: a coluna ungida por Jacó é o símbolo da igreja alicerçada no poder do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 28, versículo 22, Jacó ainda diz: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de todo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A conexão da coluna com a igreja é muito forte. Em Êxodo capítulo 13, versículo 22, Moisés escreve: nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 18, o Senhor disse a Jeremias: porque és que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. A igreja é a coluna de Deus contra o pecador. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, João escreve que o crente vencedor será também coluna no santuário de Deus. Forte, né, meus irmãos? Eita glória! É forte. E daí jamais sairá, e terá gravado sobre ele o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, e o nome e o novo nome de Cristo. Aleluia! Forte, né? A palavra hoje a pastora está aqui, o Senhor está apaziguando aqui. Eu estou sem fala. Glória a Deus, aleluia. Conclusão. A terceira designação que Paulo dá à igreja do Deus vivo neste texto sagrado é firmeza da verdade. A palavra firmeza também pode ser traduzida por baluarte, uma construção alta
sustentada por uma forte muralha. É uma espécie de fortaleza ou torre forte. A igreja do Senhor é este baluarte firme, forte, edificado pelo Senhor, para que as portas do inferno jamais prevaleça. Eita glória! Contra ela. Aleluia! Mateus capítulo 16, versículo 18. Em 2 Samuel capítulo 22, versículo 2 e versículo 3, Davi disse: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. Eita glória! O meu escudo é a força de minha salvação e o meu alto refúgio é o meu refúgio. Vou aqui, 2 Samuel capítulo 22, versículo 2, versículo 3. Davi diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo e a força de minha salvação e o meu alto refúgio e o meu refúgio. E em Salmos 48, versículo 3, o salmista afirma que devemos notar bem os baluartes da cidade de Deus. Em Salmos 91, versículo 2, o salmista descreve o Senhor dizendo: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Em Isaías capítulo 26, versículo 1, o profeta Isaías afirma: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe pôs a salvação por muros e baluarte. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Somos totalmente direcionados por Deus nesta palavra. Glória a Deus, aleluia. Os meus irmãos entenderam a palavra? O refrão está falando: a igreja do Deus vivo. E aqui Deus declarou como é a igreja do Deus vivo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Toda exaltação, todo louvor, porque somos totalmente dependentes dele. A palavra nos exorta aqui, ó. Eu vou até em Coríntios capítulo 3, versículo 16, a igreja do Deus vivo é chamada de santuário de Deus. E em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, a igreja do Deus vivo é chamada de Israel de Deus. Nós somos a igreja, nós somos os Israel. Glória a Deus. A igreja do Deus vivo tem que andar direcionada pelo Espírito Santo. Nós temos que andar com temor dentro da igreja. Nós somos a igreja. Nós temos que representar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra do Senhor está falando assim: se não existisse a igreja no mundo,
o mundo já tinha desmoronado. É forte, meus irmãos. É forte, meus irmãos. É forte. Então nós temos que andar com temor na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós somos a igreja, fora e dentro. Fora e dentro. Nós temos que andar com dignidade, com temor, com respeito. Nós temos que ter respeito com a obra de Deus, com diligência, temor. A pastora fala todos os dias, não vamos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não vamos fazer. Porque nós temos que olhar para o Deus vivo, altíssimo. É o santo dos santos, é o rei dos reis. Como que nós servemos esse Deus? Nós temos que servir esse Deus com reverência. Nós temos que se apresentar como igreja. E por onde nós passar. Não adianta você ser santo só dentro da igreja, não. Nós temos que ser santo fora e dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós somos levantados como coluna da igreja. Aleluia, glória a Deus. A palavra de hoje é forte, meus irmãos. Eu, quando conheci Jesus, quando eu me entreguei a minha vida para Jesus, que eu virei crente, eu comecei a entender, porque eu não entendia. Eu comecei a entender, a ter temor, porque, meus irmãos, não adianta você entregar a vida para Jesus e você não entender as escrituras, o que é o chamado do Senhor. O chamado do Senhor não é só para você pegar o nome de crente ou sentar num banco. Às vezes nem pega a Bíblia para ler, não entende nada de temor, não entende nada de reverência ao grande Deus. Eu comecei quando eu ouvi o pastor pregando, eu entendia o temor que a gente tinha que ter por Deus, pela palavra, pela obra. Eu sempre fui rígida à obra, porque eu comecei a entender. Não é de qualquer jeito. E o meu coração se parte, se quebra, se entristece. É quando eu vejo uma pessoa falando que é crente. E eu olho as obras, não condiz com o crente. Eu fico triste, muito triste. Então, nós precisamos orar um pelos outros, por aqueles que estão dentro da igreja, por os que estão lá fora, porque nós precisamos de oração, meus irmãos. Nós não somos super-homem nem super-mulher. Nós precisamos de oração, porque não é fácil. E quando a gente vai exortar alguém que não está fazendo certo, eles acham que a gente está passando os pés diante das mãos, falando abobrinha, querendo ser mais do que um, mais do que outro. Não, meus irmãos. Quando alguém chegar te exortando a palavra de Deus na Bíblia, receba e toma posse. Porque às vezes você não está tendo visão da palavra. Nós temos que ter visão da palavra. Peça a Deus, Ele te mostra, Ele te dá. Sabedoria. Sabedoria. Meus irmãos, não tem como dar errado se você seguir. Não é difícil seguir, é ter obediência. A gente vive num mundo tão desobediente, né, que a gente nem obedece mais. Quando Deus está falando. Quando Deus está falando. Mas é assim que Deus quer que nós ande. Aqui, ó, o Senhor está falando da igreja do Deus vivo. Ele está falando da igreja. Nós temos que andar como igreja, nos quatro cantos da terra, levando a palavra dele. Os quatro cantos da terra, levando a palavra dele.
Porque às vezes a gente tá dentro da igreja, a gente é uma coisa, lá fora a gente é outra e não pode. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então não vamos envergonhar o nome do Senhor, não. Vamos envergonhar o nome dele, não, porque se você se apresenta assim, dentro da igreja uma coisa, lá fora outra, você está envergonhando o nome do Senhor. Está desonrando, está assim. Tá sim, porque as pessoas vão olhar, as pessoas apontam. Você não liga não? Pois fosse eu, você ligava. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos que ser luz, soldados na terra. Todos têm que olhar para nós como Cristo. Como Cristo andava. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu fico muito triste mesmo, e eu oro, eu entrego ao Senhor, o Senhor quebrando o coração, dá entendimento e sabedoria do Espírito Santo, Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nossos irmãos possam entender, ter inteligência e sabedoria da palavra, para não se enganar, Glória a Deus, aleluia. A pastora não está julgando não, e a pastora não está apontando não, eu estou tendo conhecimento na palavra. E o que eu vejo não condiz com a palavra. E eu não posso apaziguar. Jamais eu vou apaziguar. Eu vou exortar o meu irmão, eu vou orar pelo meu irmão. Eu vou orar e vou orar pelos meus irmãos que estão andando assim. Que o Senhor venha despertar uma nação para a obra, para a casa do Senhor. Fazer a obra com diligência. Glória a Deus, aleluia, porque Deus vai vir visitar as igrejas. O Senhor vai vir, o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo vai vir visitar as igrejas. Ele é o dono da igreja. Ou você está achando que Jesus não vem? Os pastores só falam e ele não vem. Vem, ele vai vir visitar a igreja dele, a noiva dele. E ele quer encontrar remida, sarada e edificada. Glória a Deus. Por isso que nós temos que exortar na palavra aqui, ó. A igreja do Deus vivo. E essa igreja somos nós. Como que nós estamos andando dentro da igreja? Como nós estamos fazendo a obra dele? Como nós estamos levando a palavra? Será que nós estamos fazendo segundo o coração de Deus? Agradável aos olhos de Deus? Nós temos que se corrigir. Glória a Deus, aleluia. A palavra pede, a palavra fala, a palavra exorta. Nós temos que se corrigir. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou falando isso porque eu atendo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas. Nós temos que se preparar. Jesus está às portas batendo. Olha a destruição que está tendo no mundo. Se você ligar um jornal, você vê e você entende. E nós temos que orar, ouvir, obedecer, se consertar, rever os nossos conceitos. Será que o dia de amanhã nós estamos aqui? Nós não sabemos. Então nós temos que andar preparado e o Senhor está exortando, o Senhor está exortando. Glória a Deus, aleluia. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você que não entregou sua vida para Jesus, Ele te faz um convite hoje, abençoado. Volte, venha para a casa do Senhor. Venha para os pés de Jesus, reconheça que Ele é o nosso Salvador, o seu Salvador. Você que saiu, volte. Não pense não tem mais tempo não, meus irmãos, não tem mais tempo não. Porque Jesus está voltando, Ele não vai acabar o mundo não, Ele está voltando, o vento vem, a tribulação vem. E nós temos que estar debaixo das asas do Senhor, porque Ele dá o escape, o livramento. Glória a Deus, toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Que eu peço ao Senhor, eu oro pela sua vida, que você tenha entendimento e sabedoria do Espírito Santo. E você coloque a cabeça no travesseiro. Glória a Deus, aleluia. É para todos nós, é para a pastora também. Essa palavra veio primeiro para mim. A pastora aprende muito, é uma faculdade para mim essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Se eu vigiava, agora eu vigio muito mais.
Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, fique com esta palavra e seja abençoada, que ela venha edificar o seu coração, o seu espírito, a sua alma, que você receba ela de coração. Receba. Peça, Senhor, me dá quebrantamento, me dá temor, aumenta a minha fé, me capacita, me ensina, me exorta. Eu quero aprender, eu quero te seguir. Eu quero que o Senhor seja o meu guardião, meu capitão, meu salvador, o meu direcionador, o meu salvador. Eu quero que o Senhor seja. Entra no controle da minha vida. Me ensina a andar nos seus estatutos, nos seus caminhos. Eis-me aqui, fale assim. Você vai sentir alegria no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Você vai ficar diferente. As pessoas vão olhar para você e vai falar, ué, eu tô alguma coisa diferente. É Ele que muda. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor.